O ser humano naturalmente sente a necessidade de adorar algo. Ainda que ela não acredite em Deus, mas ela adora algo na sua vida, seja ela própria ou alguma pessoa querida, seja o dinheiro ou a fama ou o trabalho, ela adora algo na sua vida. E até aquelas pessoas que acreditam em Deus, muitas vezes rejeitam Ele e colocam outras coisas acima dele. Adoram as coisas que eu citei e deixam Deus de lado, fazendo dessas coisas um ídolo para elas. Mas é o Deus verdadeiro a quem devemos adorar. Ele é quem deve estar em primeiro lugar na nossa vida. É dele que deve vir a nossa verdadeira felicidade. A nossa satisfação plena deve estar nele. Apenas ele pode suprir a necessidade de nossa alma. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 18 a 25, diz: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Essas palavras, escritas por Paulo, retratam bem a sociedade romana daquela época. Ainda que eles não conhecessem o Deus verdadeiro, eles não queriam segui-lo. O texto diz que Deus se fez conhecido pelas coisas que foram criadas. Percebe-se que diante da perfeição da natureza, só existe um Deus Criador. Só alguém poderia ter feito tudo aquilo. Então o ser humano, observando a natureza, tem condições de perceber que existe um Deus Criador por trás de tudo aquilo. Mas o ser humano, que busca seus próprios interesses, no seu eterno egoísmo, rejeitou o Criador verdadeiro. Em vez de adorar e dar graças ao Deus verdadeiro, adoraram a criação, a coisas feitas por Ele e a coisas da natureza. Rejeitaram o Deus verdadeiro e seguiram seus próprios prazeres, e por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Amar algo mais do que a Deus é idolatria. A palavra ídolo vem do grego e significa imagem, e é uma representação da divindade de que se faz objeto de culto. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, recebendo adoração e culto no lugar dele, é idolatria. Então, tudo aquilo que colocamos acima de Deus, que tornamos mais importante do que Deus para nós, passa a ser o nosso ídolo e nosso objeto de adoração. No texto que li há pouco, em Romanos capítulo 1, Paulo fala que o ser humano deixou o conhecimento de Deus para adorar a criatura em vez do Criador. Em toda a história da humanidade, notamos que as pessoas adoraram ídolos. No tempo dos juízes e dos reis de Israel, o povo possuía ídolos domésticos, chamados terafins, que eram encontrados em diversos tamanhos, incluindo alguns pequenos o bastante para caberem em um bolso ou bolsa.
Existia também a adoração ao deus dos Amonitas, chamado Moloque, onde o culto a ele consistia em queimar crianças, em oferenda a ele. E o próprio povo de Deus, por haver deixado o seu Deus e seguido esses outros ídolos, estava envolvido nessas práticas de idolatria. Ainda hoje, percebemos que de certa forma, as pessoas fazem a mesma coisa. As pessoas fazem para si pequenos ídolos que nunca deixam, que levam consigo sempre. Seja alguma prática pecaminosa, algum vício, alguma coisa que nunca largam, mas que se tornou ídolos para eles. Ídolos domésticos, ídolos que nunca soltam, que andam com ele o tempo todo. Algumas práticas que não são boas, que prejudicam eles próprios, ou que vão contra a palavra de Deus. Também percebemos que hoje, muitos pais não se importam em dar uma boa educação aos filhos. Educação que eu digo não no sentido de escola, de estudos, mas educação no sentido de dar respeito aos mais velhos, de buscarem a Deus verdadeiramente, de terem amor e respeito pelas outras pessoas, de serem pessoas melhores, mais bondosas, mais respeitosas, e entregam seus filhos para que o mundo os eduque, permitindo que tudo que não presta no mundo entre na mente deles e os molde da forma que o mundo assim bem desejar. Sabemos que no mundo só tem imoralidade, maldade, violência e desrespeito. Se não criarmos nossos filhos da forma correta, instruindo eles o caminho correto, mostrando a verdade, mostrando o Deus verdadeiro, a Bíblia e a sua vontade, eles serão moldados pelo mundo e estarão cada vez mais longe do Deus verdadeiro. Hoje, apesar das pessoas não adorarem animais, pelo menos no Brasil não é algo natural, elas muitas vezes imitam as ações dos animais, perseguindo uns aos outros como feras selvagens, numa disputa onde apenas os melhores sobrevivem. As pessoas amam a violência e agem por impulso, como se realmente fossem animais irracionais. E o pior é que elas defendem este modo de pensar como sendo o correto, e a busca por serem sempre melhores que os outros torna-se o seu objetivo e o seu Deus. A idolatria é uma questão de ser e não necessariamente de ter algo. A pessoa que idolatra alguma coisa ou alguém, como percebemos até na mídia ou por aí com algum conhecido, quando uma pessoa idolatra a outra, ela se veste igual a ela, se comporta parecido e procura ser o mais idêntica que pode com aquela pessoa, porque idolatra ela. Então percebemos que quando algo é objeto da adoração de alguém, aquela pessoa passa a ter hábitos e busca ser semelhante ao objeto de adoração. Na verdade, ao ter algo como ídolo, o ser humano, na verdade, está querendo alimentar o seu próprio ego. Ela, na verdade, se importa apenas consigo mesma e quer satisfazer as suas próprias vontades, e tem algo como objeto de adoração, como seu ídolo, para apenas satisfazer uma vontade e um desejo pessoal. Quando ela adora o dinheiro, adora a riqueza, ela na verdade pensa apenas no seu bem-estar. Não se importa muito com outras pessoas. Quando ela apenas quer dinheiro para apenas ter mais e mais, não se satisfazendo nunca, querendo apenas ser mais rico e mais poderoso, ela apenas está pensando em si mesma. Apesar de pensar no seu bem-estar, ela rejeita as outras pessoas, pois não quer o dinheiro para ajudar a quem necessita, e sim para se sentir bem, para se sentir confortável, para ter uma estabilidade e não precisar das outras pessoas. Querer ser rico apenas para satisfazer o próprio ego é idolatria. Uma pessoa que idolatra a outra e quer ser igual a ela também é porque não está satisfeita consigo mesma e tem inveja da outra pessoa.
O ser humano, na verdade, está querendo uma satisfação e uma felicidade. Ela busca essas coisas. O ser humano busca a felicidade. O problema é que ela busca a felicidade em coisas dessa vida e não no Deus Criador, no Deus verdadeiro. O ser humano só encontra a plenitude quando ele encontra Deus, quando ele encontra Jesus Cristo. A plenitude do ser humano só é alcançada quando ele encontra Deus, quando ele encontra Jesus, quando ele se entrega a sua vida verdadeiramente a Deus e passa a buscá-lo, passa a ter um relacionamento com o Senhor. É aí que ela passa a ter um sentido na vida, a ter a paz verdadeira, quando ela tem o conhecimento de Deus. Enquanto a pessoa buscar em coisas dessa vida, como o dinheiro, a fama, a riqueza e os prazeres da vida, ela nunca estará satisfeita e sempre sentirá um vazio na sua alma. Ela busca prazeres e coisas para se satisfazer, mas nunca irá ficar satisfeita verdadeiramente, pois sempre irá precisar de mais e mais. Nada nessa vida pode preencher o vazio da alma. Apenas Deus, apenas Jesus Cristo é que pode preencher a alma do ser humano. O texto de Romanos, capítulo 1, traz um retrato da sociedade nos tempos de Paulo, em especial a cidade romana, que era depravada, corrupta, tanto religiosamente como politicamente e moralmente. Era uma sociedade totalmente depravada, mas um retrato daquela sociedade, infelizmente, também se aplica à nossa sociedade hoje. E vemos uma corrupção, imoralidade, inversão de valores e a falta de princípios bíblicos. Também existe muita violência depois da queda do ser humano e do pecado ter entrado na humanidade. O ser humano se corrompeu e a sua vontade também foi debilitada. O ser humano é imoral e corrupto e está morto em seus pecados. Mas Deus interferiu nisso, enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por toda a humanidade e pagando assim a dívida do ser humano, reconciliando novamente a humanidade com Deus. O Evangelho propõe essa saída para o ser humano, uma vida de corrupção e de maldade, e dá a ele uma razão para viver. A graça de Deus não substitui o livre-arbítrio que Ele nos dá. Temos a escolha de buscá-lo e obedecê-lo, ou desobedecê-lo e fugir da sua presença. Devemos então colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, tê-lo como nosso Deus, como nosso Senhor, como o Senhor da nossa vida. Busque Jesus Cristo, entregue sua vida nas mãos dele, tenha Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Peça sempre direção a Ele, busque uma direção, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, pois nada que você alcance nessa vida, nesse mundo, poderá lhe satisfazer plenamente. A plenitude é alcançada apenas em Jesus Cristo. Coloque Ele em primeiro lugar em sua vida. Ele nunca lhe decepcionará. Mas as coisas dessa vida, mesmo que busquemos e alcancemos nossos objetivos, aquilo não nos trará satisfação. Nossa satisfação pode ser encontrada apenas em Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, está escrito: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. No final do reinado de Salomão, quando ele fazia um balanço sobre a vida e escreveu o livro de Eclesiastes, ele diz que tem uma conclusão sobre tudo aquilo. E foi os versículos que eu li há pouco. Ele aconselha que se deve obedecer aos mandamentos de Deus, porque isso é essencial para o ser humano. Ele também diz que tudo aquilo que o homem fizer, seja bom, seja mau, Deus irá julgar. Então, devemos pensar em tudo que estamos fazendo na nossa vida. O
que estamos fazendo? Será que é coisa boa ou coisa ruim? Será que está agradando ou não a Deus? Será que nossas atitudes estão agradando a Deus? Será que no dia do julgamento, no dia do juízo final, eu serei parabenizado por Deus? Ou serei condenado e levado para o mar de fogo por toda a eternidade? Pense no que você está fazendo na sua vida. Se Deus realmente está em primeiro lugar, se o Senhor é realmente Deus para você, se o seu Deus está nos céus, é o Criador de todas as coisas, ou se o seu Deus é você mesmo, ou algo nessa vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, agrade a Ele, busque fazer sempre a vontade do Senhor e você será recompensado. E a maior de todas as recompensas será passar a eternidade ao lado do Senhor.